Oi, gente, tudo bem? Então, agora a gente vai começar a segunda parte dessa primeira aula, né? A primeira parte foi só uma introdução para explicar como que vai funcionar essa segunda semana. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre rótulos, como eu comentei com você, e a partir da composição de algumas substâncias, a gente vai trabalhar os conceitos de química, como fórmulas e representações, porcentagens, quantidade em matéria que existem nessas substâncias e alguns conceitos um pouquinho mais da matemática que vão servir de base para a gente trabalhar os próximos assuntos que entrarão na disciplina, tá? Então vamos lá. Por que a gente vai falar de rótulos e quais substâncias a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar basicamente três substâncias, né? Que são o sabonete líquido, os sabonetes de modo geral, detergentes de forma geral, álcool em gel e a água sanitária. Por que a gente vai falar dessas três substâncias especificamente? Porque são as três que estão sendo bastante utilizadas para a higienização da mão e dos ambientes no combate ao coronavírus, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os rótulos. Aqui a gente tem um rótulo de um sabonete líquido, né, um sabonete de glicerina. E você pode notar que nesse rótulo você tem uma indicação que diz dermatologicamente testado, que significa que ele foi testado em diferentes superfícies, diferentes tipos de pele, né, e acabou não resultando em irritações, né, acabou mostrando-se favorável ao uso para os diferentes tipos de pele. A gente vê também uma descriçãozinha aqui, mas o que nos importa agora é essa parte aqui, composição. Então a gente tem um conjunto de substâncias, né, que são que fazem parte da composição desse rótulo, desse sabonete. E dentre eles a gente tem, obviamente, algumas substâncias que são mais importantes, né, para a função do sabonete, por exemplo, a limpeza, mas também tem um conjunto de outras substâncias que tem alguma finalidade, né? No caso de um sabonete para uso dermatológico, para uso em pele, a gente tem que ter, por exemplo, componentes hidratantes, né? Que além de limpar a pele, farão com que essa substância seja um hidratante, hidrate, deixe a sua pele com uma boa característica, com uma boa hidratação. Então, qual que é o objetivo disso? A gente identificar alguns desses componentes, principalmente aqueles que têm a funcionalidade mais importante, né? E comparar produtos diferentes. Então aqui a gente tem um componente que eu vou chamar a atenção de vocês, que é o Sodium Laureth Sulfate, ou lauril sulfato de sódio, tudo bem? Esse é um componente bastante importante e a gente vai trabalhar em cima dele posteriormente. Outro componente importante é a glicerina, tá? Tá aqui, ó, glicerina. Então esse é um outro componente importante desse sabonete. E eu queria destacar para vocês uma outra coisa. Olha a quantidade de outras substâncias que existem, né? Se você contar aqui, ó, nós temos uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 substâncias diferentes. Ou seja, a gente tem um conjunto muito grande de substâncias que compõem esse produto. Eu pergunto para vocês, vocês acham que a indústria ia colocar essas substâncias aleatoriamente? Não. Cada uma dessas substâncias tem uma função específica. Se a gente compara este rótulo com o rótulo de detergente, que está aqui na sequência, olha só, a gente encontra o mesmo componente ativo, lauril éter sulfato de sódio, e a mesma substância glicerina. Ou seja, são substâncias que compõem os dois produtos. Entretanto, aqui a gente tem um número muito menor de componentes, porque esse detergente é o detergente que a gente usa para lavar louças. Então ele não precisa ter uma função tão hidratante ou características tão específicas para uso na pele, né? Porque ele é para ser utilizado em objetos e não na pele. Então, o que tem que ficar claro para vocês? Produtos diferentes, mesmo com a mesma finalidade, que é de limpeza, têm características diferentes. Então, o detergente é para ser utilizado em objetos. O sabonete líquido é para ser utilizado na pele. Então, a composição acaba diferindo por conta das características do objeto que vai ser
em que esse sabonete vai ser utilizado, na pele ou, por exemplo, em panelas engorduradas. Tudo bem? Então, dois componentes importantes que eu quero que vocês gravem: sódio, lauril sulfato de sódio e glicerina. A gente vai trabalhar bastante com esses dois componentes posteriormente. E aí eu já vou deixar uma tarefa para vocês, que é pesquisar quais as fórmulas dessa substância. Então, qual é a fórmula da glicerina? Busca aí, procura a fórmula da glicerina e qual é a fórmula do lauril éter sulfato de sódio. Tudo bem? Um outro componente bastante importante nesses dias de hoje é o tal do álcool. E a gente tem dois tipos de álcoois, né, que estão sendo bastante comentados. O álcool líquido, que é aquele álcool que a gente usa para limpeza da casa, e o álcool em gel, que é aquele álcool que é recomendado para utilização nas mãos, para a limpeza das mãos e desinfecção contra o coronavírus. Novamente, eu vou pedir para vocês prestarem atenção na quantidade de substâncias presentes. Então, se você pega o álcool líquido, ele tem aqui, ó, cadê a composição? Álcool etílico, desnaturante e água. 3 substâncias. Então, álcool etílico, desnaturante, que é uma substância que destrói ou desnatura alguns compostos bioquímicos, e a água, que é um segundo produto desse componente. Se você pega o álcool em gel, você tem aqui acrilatos, alquil-copolímero, aminometil, ou seja, você tem um conjunto de outras substâncias além do próprio etanol, do próprio álcool. Novamente, esse produto é um produto para ser utilizado na pele, então ele deve ter novas substâncias diferentes do álcool de limpeza, que permitem que eu use ele na pele sem causar problemas à minha pele. Então, os químicos autodidatas, ou até mesmo alguns químicos da internet, têm dito que é interessante você produzir álcool gel a partir do álcool líquido. Gente, não faça isso. Por quê? Porque o álcool gel ele contém uma série de substâncias que visam a proteção da sua pele, a hidratação da sua pele. O álcool líquido ele não tem essas substâncias e muitas vezes ele é produzido com uma qualidade menor. Então, isso pode acarretar problemas na sua própria pele. Então, não tente produzir álcool gel na sua casa a partir de um produto de limpeza. Né? Eu diria, faria uma analogia para vocês. O componente de limpeza que existe no seu shampoo, que é o lauril éter sulfato de sódio, é o mesmo componente que existe no seu detergente. Por um acaso você lava a cabeça com detergente da pia? Não lava. Então é a mesma coisa. Não use o álcool líquido para limpar as suas mãos. O álcool líquido ele deve ser utilizado para a limpeza de superfícies, para a limpeza de objetos na sua casa, de móveis, entre outras coisas. Tá? O álcool também é uma substância que a gente vai estudar bastante, álcool etílico. A gente vai trabalhar com a fórmula desse álcool etílico. E, por fim, um outro produto que tem sido utilizado bastante para desinfecção das casas é a água sanitária. E esse produto tem como base o hipoclorito de sódio e a água. Esse produto, hipoclorito de sódio, ele tem a capacidade de liberar cloroativo. E esse cloroativo é um agente oxidante bastante forte que acaba prevenindo, destruindo bactérias e micro-organismos de modo geral. Então esses 3 produtos, o detergente ou o sabonete líquido, o álcool, seja ele em gel, seja ele líquido, e o hipoclorito de sódio na forma de água sanitária são produtos recomendados para o uso para a desinfecção contra o coronavírus, ok? Só que você tem usos em superfícies diferentes. Então, sabonete e álcool gel é interessante que você use nas mãos. Né? O detergente, o álcool líquido e a água sanitária é interessante que você use em superfícies, em objetos. Não tente de modo algum produzir algum desses produtos em casa. Caso você não consiga comprar álcool gel, a recomendação melhor que se faz é lava com água e sabão, lava com água e sabonete. Bom, então para a gente fechar essa primeira parte, né, 3 questões para você pensar, na verdade são 4. Então você vai ter que pesquisar, isso vai ser cobrado de você na tarefa, né, e a gente vai utilizar para as próximas atividades. Qual é a fórmula da glicerina e qual é a fórmula do lauril éter sulfato de sódio? Então pesquisa, dá uma vasculhada na internet e veja maneiras diferentes de se representar essas duas moléculas.
Além de pesquisar as fórmulas, eu quero que você pesquise quais são as funções dessas espécies químicas no sabão, no sabão, no sabonete líquido, no detergente e tudo mais. Tá? Em relação à água sanitária, que é um dos agentes sanitarizantes, né, o que significa o termo clorativo? Né? Então, quando você fala em clorativo, você está se referindo ao quê? O que a embalagem está se referindo? E o terceiro ponto é o álcool 63 NPM e 63 graus GL. Eles apresentam a mesma concentração? Então, quando eu falo 63%, eu estou me referindo à quantidade de álcool que tem naquele produto. Mas existem duas indicações que vêm descritas em vários rótulos, né? INPM e graus GL. Significa a mesma coisa? Se sim, ok. Se não, o que significam essas representações? Tá? Então, pesquise porque a gente vai utilizar a resposta disto para poder trabalhar nas próximas atividades. E uma última questão, para fechar de vez essa primeira parte é, tá vendo essa representação que está descrita aí no slide? Então, o que esta representação significa? Que molécula é essa? Você entende o que esse monte de bolinha e traço está dizendo? Então, busque informações e tente identificar qual é esta substância que está representada aí. Tá ok? Então, até breve, gente. Aguardem o próximo vídeo.